sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista. Eu sou Tamiri Salvador e nesse vídeo a gente vai falar dos principais tópicos sobre o estágio da negação. E para nos ajudar com esse assunto, nós convidamos a Anara da Luz Oliveira. Ela que é mestre em enfermagem. Tudo bem, professora? Tudo bem, Tamiri. Então, Anara, começa explicando para a gente quais são os 5 estágios do processo de morte e morrer. Bem, antes de falar sobre esses 5 estágios, eu acho importante destacar como é que contextualiza o surgimento desses 5 estágios. Diante do processo de morte e morrer, da possibilidade de morte, ou até mesmo de uma doença que ameaça a vida, as pessoas elas tendem a ter comportamentos e atitudes características. Foi a partir disso que a psiquiatra norte-americana Elizabeth Kubler-Ross, observando seus pacientes em seus leitos de morte, identificou esses 5 estágios, que são a negação e isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Importante também citar que esses 5 estágios eles não são estanques, eles não são necessariamente sequenciais, eles podem acontecer de forma concomitante ou mesmo um estágio pode sobrepor o outro. Entendi. E qual que é a definição do estágio da negação e do isolamento? O próprio nome já sugere. Então, a negação é uma espécie de amortecedor, né? É uma reação diante daquele choque inicial do diagnóstico, porque geralmente é um diagnóstico difícil, é o diagnóstico de uma possibilidade de morte próxima, é o diagnóstico de uma doença que vai ameaçar a vida. Então, por isso, é uma estratégia de luta que o paciente encontra para a manutenção da vida. Ele entende que se ele aceita a morte, ele está de alguma forma afirmando que não vale a pena viver. Então, a partir daí, surgem esses sintomas, esses sinais da negação e do isolamento. Outro destaque que faço é que a manifestação da negação e do isolamento está muito relacionada com a forma como a comunicação é feita ao paciente. Muitas vezes feita pelo profissional médico, mas não somente o médico. Então, comunicação abrupta, breve, é aquele profissional que não dá o espaço nem o preparo necessário para o paciente entender, compreender e esclarecer suas dúvidas diante de um diagnóstico difícil. Esse tipo de comunicação tende a influenciar na manifestação do estágio da negação e isolamento. Perfeito, professora. Ainda falando do estágio de negação, quais são os comportamentos mais comuns nesse estágio? Bem, diante da negação, alguns comportamentos são bastante característicos. Os pacientes eles tendem a questionar se o diagnóstico foi feito corretamente, se aqueles exames não foram trocados. E é muito comum nesse estágio a gente perceber que os pacientes começam uma jornada de busca por segunda opinião. Ou seja, eles acreditam que aquele diagnóstico pode ter sido feito de forma errada e eles buscam outro profissional que venha falar o que eles desejam escutar. Não necessariamente por uma dúvida de qualidade técnica do profissional inicial, mas sim por uma questão de busca de afirmação de uma verdade que naquele momento não é a verdade que lhe cabe. Então, essa é uma característica bastante evidente dos pacientes em estágio de negação e isolamento. Não pode ser comigo. Esse exame pode ser de outra pessoa. São falas bastante características dos pacientes que se encontram no estágio de negação e isolamento. Perfeito, professora. Agora, para finalizar esse nosso bate-papo, explica para a gente qual que deve ser a conduta correta, né, do enfermeiro diante do estágio da negação. É uma pergunta curiosa. Isso me remete ao meu início de formação profissional, isso remete à minha atuação profissional até hoje. Porque diante desse questionamento, a gente se pergunta o que é que eu, enquanto profissional de saúde, faço diante de um paciente que está em estágio de negação. Eu vou mantê-lo na negação, porque é difícil de dar uma notícia ruim, é difícil aceitar a verdade e, de certa forma, eu vou manter essa afirmação, ou eu vou trazê-lo para a realidade, eu vou situá-lo de forma incisiva para que ele passe desse estágio. Então, é um limite muito tênue, mas a gente tem algumas estratégias que podem ser dispensadas nesses casos, né? É interessante que esse profissional, ele aborde o tema da morte se e desde que o paciente deseje falar, né? Sempre respeitar o momento do paciente, entender que é o seu momento, é o seu espaço que está sendo invadido.
é o momento de acolher também esse paciente e principalmente não evitar visitas, né? É continuar mantendo a rotina de visita, de estar sempre se mostrando disponível para o paciente, ainda que muitas vezes seja difícil conviver com aquela negação que o paciente está apresentando, porque isso também causa um sofrimento para o profissional. E, sobretudo, eu destaco aqui que é bastante importante que os profissionais também trabalhem sobre os próprios medos, incertezas diante da temática da morte, porque isso também traz um pouco do seu estigma sobre a morte. Então, quando o profissional trabalha os seus medos e as suas angústias e ansiedades, isso ajuda no acompanhamento e nos cuidados de uma pessoa que se encontra no processo de terminalidade. Com certeza, não deve ser uma tarefa fácil, né, professora? Não, mesmo. Muito obrigada, professora, por pontuar tão bem essas questões aqui pra gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma entrevista. Eu espero que tenhamos contribuído para o estudo de vocês e até muito em breve. Tchau.